Muito bem, meus amigos, vamos lá, vamos tentar entender algumas das questões importantes que vocês nos perguntaram aí. Eu vou tentar responder algumas das perguntas antes de a gente estudar o assunto de hoje, que é muito importante. Nós vamos estudar hoje sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse, tá certo? Mas antes de eu entrar no assunto, deixa eu tentar responder aqui algumas das perguntas que foram feitas. A primeira é: quando será a angústia de Jacó? Nós vamos responder isso um pouquinho mais para frente, quando estudarmos sobre a grande tribulação, o Armagedon e alguns outros assuntos mas essa resposta aguarde, virá. A grande tribulação, a angústia de Jacó e a batalha do Armagedon. Vão estar no pacote só. Vou tentar resumir aqui isso aí para vocês. A outra pergunta aqui: já estamos vivendo os eventos finais? A porta da graça não fechou? Não, nós não estamos vivendo os eventos finais. Nós estamos vivendo os sinais da volta de Cristo e do fim do mundo. Nós falamos eventos finais porque os sinais do tempo do fim podem ser acoplados, ligados com os eventos finais. Mas os eventos finais, como eu disse para vocês já, eles começam com a conclusão da pregação do Evangelho, ou seja, com a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo sobre a igreja para proclamação. Então, depois que vier o batismo do Espírito Santo, que as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer a verdade de Deus na sua totalidade, de maneira global, então aí é que a porta da graça se fecha. Então a porta da graça está aberta, graças a Deus a gente pode chegar ao trono de Deus e não podemos brincar com a graça, mas a porta da graça está aberta, podemos pregar com convicção para tirar o máximo de pessoas das mãos do inimigo, das garras da perdição e trazê-las para o reino de Cristo, certo? Então nós somos os agentes de salvação de Cristo aqui na terra hoje. Então nós temos essa incumbência, abraçar a verdade, viver a verdade, aceitar a verdade e continuar proclamando a verdade. Então, mas a porta da graça ainda está aberta, graças a Deus, e temos essa oportunidade de renovação para isso. Então, essa é uma pergunta importante, ok? Então, a outra pergunta aqui é com relação deixa eu ver aqui, aos 120 anos. Tá, essa aqui depois eu vou trazer a resposta para vocês aqui, a pregação de Noé. Porque aqui fala com relação a 100 anos. Mas se você for lá no Novo Testamento, a referência que faz à pregação de Noé é 120 anos. Então tem esse tempo da preparação dele até começar a construção da arca e o tempo da pregação, certo? Então a gente volta a comentar sobre isso aqui. A outra pergunta aqui, então já falei dos eventos finais. Duas perguntas que estão mais ou menos parecidas. Quando o sacerdote estava mediando no santuário, se tinha algum vigia para ver se ele pecava. Não, não tinha nenhum vigia, um vigia particular ali apontando se ele pecou, ele não pecou, não pode entrar, se ele pecou vai morrer. Não, o Espírito Santo se encarrega disso, Deus se encarrega disso, não precisa de vigia nenhum. Ninguém tem vigia, nem a igreja, nem pastor, nem ninguém deve ser vigia de ninguém. A questão do pecado é uma responsabilidade do indivíduo com Deus, o problema dele com Deus, né? Mas quando ele estava ministrando e se ele chegava em pecado, ele podia ser fulminado dentro do santuário. E aí não tinha uma corda que amarrava e puxava ele, não. Porque é outra pergunta. Quando o sacerdote ele entrava no santuário, era com a corda? Não. Se por acaso ele entrasse de maneira indevida na presença de Deus e ele morresse, então eles tinham as varas e eles puxavam o corpo lá de dentro. Isso acontecia. Então, mas não tinha corda puxando, nem tinha fiscal para pecador, não. Ok? Então, essas são as duas perguntas básicas aí. E a outra eu trago a resposta depois, mas a ideia mais ou menos seria essa que eu falei, da questão de nós. Vamos então aqui a esse assunto fundamental, esse assunto importante. E vocês já leram aí o capítulo 16 do livro do Apocalipse e já tem uma ideia de quais são as pragas, né? Então, tá pronto as pragas. Mas a questão é, aqui estão as pragas, mas quando as pragas vão cair? Porque muita gente quando vê uma peste, vê uma doença, vê uma coisa tal, as pragas já começaram a cair. Não, as taças da ira de Deus podem já estar transbordando, algumas gotículas caindo sobre a terra, mas elas vão ser derramadas em algum momento. Qual vai ser esse momento? Depois que fechar a porta da graça, a porta da oportunidade, então é que as pragas vão começar a cair. Quanto tempo elas vão demorar? Algumas pessoas chegam a afirmar que todas elas devem durar no máximo um ano, por algumas razões, né? Então, mas não vamos entrar em todos esses detalhes. Mas eu quero ler aqui capítulo 15, vocês leram o capítulo 16, mas eu quero ler algum, porque a preparação, o anúncio das pragas está aqui no capítulo 15. Os 7 anjos e as 7 pragas. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então,
as pragas são trazidas diretamente de Deus. Uma outra coisa interessante é que, verso 5, depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, e eles saem para proclamar. O santuário, verso 8, ficou cheio de fumaça, da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vejam só. Então, qual é o contexto disso? Quando é que se fecha a porta da graça? Lembra que nós estudamos sobre o juízo final? O juízo final começou em 1844, a primeira fase do juízo. E é a fase de classificação, de avaliação daqueles que vão ser salvos. Quando termina essa primeira fase do juízo investigativo, do juízo de classificação, de avaliação de quem é o povo de Deus, então aí fecha-se a porta da oportunidade. Quem tinha que se salvar, salvou. Quem tinha que continuar no pecado, vai continuar. Então, depois que se fecha a porta da graça, porque se encerrou a primeira fase do julgamento no céu, então veja só, o juízo investigativo marca o fim do tempo da graça e o início dos eventos finais, propriamente dizendo. Então, o evento pré-anúncio dos eventos finais é a chuva serúdia, a chuva do Espírito Santo, que vai cair sobre a igreja. Tem uma pergunta que foi feita, então o batismo já está caindo a chuva serúdia? Não, nós ainda estamos vivendo na chuva temporã. A chuva serúdia vai vir sobre o povo de Deus. É sobre todos os crentes? É possível que algumas pessoas de determinada religião possam até receber uma dotação especial do Espírito Santo para proclamar a verdade. Só que o que acontece é o seguinte, lembra que nós estamos estudando o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, os eventos finais, e você vai entender isso daqui a 2 dias quando eu explicar sobre a besta fera do Apocalipse. Existe uma distinção muito clara, eu já disse aqui para vocês, toda igreja é boa, toda igreja tem crente sincero e verdadeiro que vai ser salvo. Então, e no devido tempo, na proclamação do anjo de Apocalipse 18, que é o batismo da chuva serôdia, o alto clamor, os verdadeiros sinceros que conhecem a verdade vão deixar as igrejas erradas. Porque Deus não tem 2 caminhos. Deus não tem 2 igrejas na terra. Ele tem uma igreja só e uma verdade só. Agora veja só, ele tem crentes verdadeiros em todas as igrejas. E quando vier o alto clamor, o batismo do Espírito Santo, esses vão se unir num povo só. Deus não tem 2 povos. Há um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. Ok? Um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. Deus só tem um rebanho na terra. Tem muita placa de igreja, mas Deus só tem uma igreja na terra. Então essa igreja vai se unir através do Espírito Santo para proclamar a verdade bíblica, não qualquer verdade que está sendo pregada por aí, uns 5 evangelhos que estão sendo pregados por aí. Então, você vai entendendo agora o desfecho, vai fechando a coisa aqui. Então, estamos vivendo agora o final do tempo do fim, os sinais estão se cumprindo, e agora o último sinal a se cumprir de acordo com Mateus capítulo 24, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, o evangelho ser pregado é o último acontecimento dos sinais proféticos. E aí, então virá o fim. Aí, quando o evangelho é pregado, termina o juízo investigativo, fecha-se a porta da oportunidade, a porta da graça, então começam os eventos, aí sim, os eventos finais, certo? Os eventos finais propriamente ditos. Então, e aí, entre eles está aqui as 7 pragas. Então nós vamos estudar as 7 pragas e depois vamos estudar no outro dia por que isso e o que vai decorrer disso. Então, a primeira praga, vamos lá, você já viu aqui, capítulo 16, verso 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se as feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, nós vamos estudar isso amanhã, sobre a marca da besta. Porque a primeira praga é destinada a um grupo específico, os que têm a marca, o sinal da besta. Então nós precisamos saber o que é a besta, quem é a besta e o que é a marca da besta, tá certo? Então, para não cair praga na gente, a gente tem que se vacinar para desvincular da besta e não ter a marca da besta. Então, amanhã a gente vai estar sobre isso. Outra coisa, a segunda praga. Assim, aqui a praga é terrível, né? Feridas, úlceras abertas, assim, o couro se abrindo, como se fosse aquela lepra que comeu o couro de Jó. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Veja, parece que aqui a praga não vai sobre ninguém, vai sobre o mar. O que o mar tem a ver com isso? O mar se transforma em sangue. Veja, as
pragas, embora elas estejam espalhadas no mundo, elas não são globais. As pragas vão ser setorizadas. Então, pode ser que aqui onde tem mar e onde não tiver mar, a praga não atinge. Mas ao jogar a praga, vocês perceberam que vai ter outra praga aqui também nos rios, nas fontes das águas, né, nos lagos. Então, aqui é água salgada, lá depois é água doce. Então, ao jogar a água, a praga no mar, isso cria um transtorno muito grande para a humanidade, porque muita gente sobrevive dos peixes, né, da alimentação, do que vem do mar. O tráfego, né, marítimo. Então, muita coisa vai se complicar na vida da sociedade por causa dessa praga. Mas a razão dessa praga, a primeira razão é porque adoravam, tinha um sinal, é a marca da besta, e adoravam a besta. A razão da segunda e da terceira praga está na explicação aqui. Ó. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, Senhor, e santo, que és e que eras, porque julgaste todas essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes desse sangue a beber como eles merecem. Então vejam só, a razão da praga é porque ao longo da história, nós já estudamos um pouco sobre isso, muitos filhos de Deus, como no tempo bíblico, né? Estevão foi apedrejado, todos os apóstolos tiveram mortes terríveis, foram decapitados, foram lançados nas covas dos leões e dos gladiadores, queimados vivos em fogueiras. Então, ao longo da história, as pessoas, por servirem a Deus, foram mortos profetas. E até hoje, muita gente está sendo morta por causa da perseguição religiosa. Então, esse sangue que é derramado, o sangue dos inocentes, vai ser retribuído para a humanidade num ato de justiça de Deus, transformando as águas em sangue. É a retribuição. Agora, pensa no desespero. Os peixes dos rios, dos lagos, dos mares, tudo morto, o que acontece? A água fica podre. Eu lembro que eu morei em São Paulo uma época e deu uma contaminação na represa Billings, e os peixes boiando, eu passava assim, aquele cheiro fica terrível, aquele monte de peixe morto boiando. Imagina, os peixes dos rios, dos lagos, dos mares mortos, aquilo vira uma podridão terrível. Além da falta d'água, você abrir a sua torneira para beber água, não tem. Se tu vai abrir o chuveiro, só sangue, 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 sangue. E é complicada essa situação, né? Complicado. Está aqui. É a retribuição, a justiça de Deus. E agora, aí vem o desespero, né? Que a gente estudou. Vão querer praga de Deus, vão querer se converter tarde demais, meu irmão. Já foi. Não tem mais palavra, não tem mais pão, não tem mais evangelho, não tem mais salvação. O Espírito Santo se retirou da terra. Fechou a porta da oportunidade. E as pragas caíram. Vem a quarta. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo fogo, pelo calor, forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e dar glória a Deus. Olha que coisa. Enquanto alguns talvez procurem se converter, mas muitos ficaram revoltados. A maioria vai ficar revoltada na realidade, né? Com raiva, porque Deus está fazendo isso com a humanidade. Então, por que o sol? Porque sabe que ao longo da história, uma das principais divindades adoradas pelo ser humano, ainda hoje em vários lugares, é o sol. Veja, e aqui tem uma implicação muito grande, nós vamos estudar isso também quando estudarmos sobre o selo da besta. O dia de adoração do cristianismo hoje é o domingo, que é o dia do sol. Católicos e protestantes adoram a Deus. Em inglês, como é que é o domingo em inglês? Sunday. Em várias línguas do mundo, o domingo é chamado Dia do Sol, porque era a principal divindade romana, pagã, adorada pelos romanos. Os cristãos hoje tudo adora o sol. Ao adorar Deus no domingo, que Deus nunca mandou adorar no domingo, estão adorando na realidade o sol. E como retribuição a essa desobediência, então vem aquecimento do sol. Porque indiretamente, embora estejam usando o nome de Cristo para dizer, celebrando aí o nascimento de Cristo, com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nada disso. Estão adorando o sol os que guardam o domingo. E é por isso que aqui o sol vai dar o seu troco. O Senhor do sol vai mostrar que o sol não é para ser adorado. Nem nada, nem do dia do sol. Então está aqui. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra Deus do céu por causa de suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das suas obras. Vejam só. Se você se lembrar das pragas do Egito, aconteceu uma coisa interessante, muito parecida com as 7 pragas. No Egito foram 10 pragas. Quando você lê as 5 primeiras pragas, você lê assim,
E Faraó endureceu o seu coração, não se arrependeu e não deixou ir o povo. E Faraó endureceu o seu coração, não se arrependeu. Aí quando é da sexta praga em diante, aí a Bíblia diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. O que aconteceu? O Espírito Santo se retirou do Faraó. Ele foi tão duro de coração, o Espírito Santo se retirou. E aqui acontece a mesma coisa. Porque mesmo no meio de tanto sofrimento, tanta dor, eles sabendo que é Deus que está mandando a praga, e eles não se arrependem. Porque não tem mais Espírito Santo, meu irmão. Fechou a porta à graça. Agora é só agonia e sofrimento, a angústia das nações aqui. Complicado. Então, é essa a situação verdadeira aqui desse povo. Só que aqui é sobre o trono da besta. E amanhã você vai ver quem é o trono da besta. Para saber sobre quem essa praga vai ser diretamente. Porque a besta está proclamando aí, que é a ponta pequena, que é o anticristo. Né? Então, o trono do anticristo, o trono da besta, vai vir essa praga específica. Você não pode perder amanhã. Então, veja só. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi que saíram da boca do dragão, do falso profeta e da besta, 3 espíritos de rãs, semelhante a rãs. Esses são espíritos demônios, que realizam sinais miraculosos. E aqui diz que, no verso 16, que essa situação foi preparada para a grande batalha chamada em hebraico Amargedon. Eu não vou entrar em detalhe aqui dessa sexta praga, porque eu vou fazer um estudo só sobre a batalha do Amargedon e sobre esses 3 espíritos de rãs. Nós vamos estudar isso aqui, certo? Mas o importante é que é a última batalha sobre a Terra, o grande conflito mundial que vai terminar é a batalha do Amargedon. E essa batalha vai ser deflagrada dentro do contexto da sexta praga, certo? Só que aí essa última batalha exatamente prepara para a sétima praga, que é a chuva de pedras destruindo tudo e a todos. E aqui é propriamente dizendo a volta de Cristo. A sétima praga é a volta de Cristo. Então, meus amados, por que é importante a gente saber disso? É para ter medo das pragas que vão cair? Não. É para estar do lado dos que não vão receber as pragas. Sabe por quê? Aí, e se eu estiver vivo por ocasião aí das pragas caindo? O que vai acontecer comigo? Olha só o que diz aqui o Salmo profético, Salmo 91. Muita gente lê esse salmo como um salmo de proteção, mas não sabe que é um salmo profético especialmente para esses dias. Olha o que diz aqui, ó. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas asas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Se você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio. Nenhum mal atingirá você, nenhuma desgraça chegará à sua casa. É isso aqui mesmo que a gente tem que se apegar. É isso aqui, não é medo de praga. É isso que se está escondido, abrigado no esconderijo do Altíssimo, firmado na rocha. Então o que vai acontecer? As pragas estão caindo aqui, ó. Nenhuma praga, nenhuma seta vai atingir a tua casa. Nada, a sua vida. Então o vizinho está lá abrindo a torneira, sangue, e ele desesperado porque não tem comida, água para beber, não tem água para cozinhar, não tem água para tomar banho. E você com água cristalina, água mineral da primeira qualidade. É assim. O sol aquecido, o povo se contorcendo do calor, e você no ar-condicionado, providenciado pelo céu. As feridas comendo ao couro do povo, gritando, mordendo a língua de dor. E você saudável, como se nunca tivesse pele de bebê, nunca estivesse sentindo nada. É assim, está aqui, Salmo 91. Nenhuma praga das 7 vai atingir aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo. E como é que eu me abrigo? É fazendo isso que você está fazendo comigo aqui cada manhã, buscando a presença e o poder do Senhor. Que Deus te dê força e condição para estar em pé no grande Deus. Amanhã a gente continua. Deus abençoe. Bom dia.